Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade e finalização ao tema Instalações e Ambiência em Produção Animal. Nós começamos esse assunto na aula passada e hoje, então, nós iremos finalizar conversando sobre os assuntos que ficaram faltando na aula passada e assuntos novos relacionados ao tema da parte 2. Então, na aula passada, nós conversamos sobre características construtivas para a climatização por meios naturais, ou então características construtivas primárias. E hoje, então, nós vamos continuar para finalizar esse assunto e falarmos sobre os meios secundários, ainda relacionados à parte de construções. Então, hoje nós começamos com a parte de ventilação natural. A ideia de ventilação natural é um mecanismo para renovar o ar dentro dos galpões, removendo assim o CO2 e dando uma quantidade suficiente de oxigênio. Quando eu faço essa troca, eu consigo também eliminar gases e odores que possam estar dentro da construção, possibilitando também um certo controle da temperatura e umidade dentro das instalações. A localização e o tipo de abertura nas instalações podem, de alguma maneira, então, favorecer a ventilação natural, utilizando também o manejo de cortinas e dos lanternins, que foi um assunto que nós conversamos na outra aula. Nas regiões em que a temperatura, então, se mantém quase sempre acima da requerida para o conforto térmico do grupo de animais que vocês estiverem trabalhando, então deve prevalecer uma ventilação baseada na razão térmica. E o projeto das instalações deverá ser orientado para que essa necessidade de extrair o calor liberado pelos animais seja de maneira eficiente, promovendo então um modo dos animais conseguirem se manter confortáveis dentro dessa instalação. Óbvio, pessoal, que vocês precisam levar em consideração o grupo de animais que vocês vão estar trabalhando, né? Porque cada grupo de animais de produção terá uma temperatura corpórea específica, e também levar em consideração o tipo de construção que vocês terão, porque dependendo do material, dependendo das características, facilita ou dificulta a implantação de sistemas de ventilação do modo natural. Aqui eu trago para vocês algumas imagens de estruturas que facilitam o processo de ventilação natural. Se vocês observarem a foto do lado esquerdo, eu tenho então janelas, né, nas baias de equinos, que favorecem a entrada do ar. E do lado direito, nós temos uma estrutura para suínos, cujas janelas são muito maiores, já que os suínos precisam de uma circulação de ar um pouco diferenciada, devido ao processo de excreção de urina e fezes. Então percebam, pessoal, que eu tenho duas estruturas diferenciadas, porém que utilizam-se então de mecanismos para a realização da troca do ar dentro da estrutura. Depois disso, pessoal, nós temos a temperatura da água de consumo. É importante, pessoal, que evite-se que as caixas de água e as tubulações passem muito próximo de telhados ou que fiquem expostas à luz solar direta. Nesses dois exemplos que eu trago para vocês, as estruturas estão dispostas, né, de maneira sem cobertura, próximo, né, de coxos de alimento. Não tenho nenhuma cobertura que faça a proteção dessa estrutura. E observem, pessoal, que eu tenho dois materiais diferentes para a elaboração e construção dos coxos de bebida de água. Do lado esquerdo, eu tenho um coxo de alvenaria, que faz até um certo resfriamento das águas. Já do lado direito, eu tenho um coxo de água de metal. Nesse caso, pessoal, o metal costuma atrair melhor o calor, então tornando a água um pouco mais quente de bebida para os animais. Por isso que é tão importante eu pensar, né, o modo como essa água vai estar sendo, né, pode estar sendo fornecida para os animais,
para saber se eles vão ter aceitabilidade ou não deste recurso. E é importante que os animais bebam uma quantidade de água suficiente, porque esse processo também auxilia no resfriamento do corpo. Outro ponto, pessoal, que nós temos é em relação ao manejo da cama, principalmente os animais que necessitam de cama dentro da estrutura. No caso, os exemplos que nós mais temos, né, de importância seriam as aves e os suínos. Porque quando eles são criados sobre uma cama e ocorre, né, essa densidade populacional tão alta, já que nós podemos criar aí dentro dos galpões uma quantidade elevada de animais por metro quadrado, e outro ponto também seria a temperatura ambiente, essa junção de alta densidade populacional e a temperatura ambiente aumentam a quantidade de água ingerida pelo animal. E desse modo, então, vai aumentar a excreção, que pode gerar maior calor de cama, já que você tem uma característica, né, desse produto de fezes e urina, de acentuar a atividade dos micro-organismos que estão presentes ali. E esse processo, então, faz com que ocorra uma liberação maior de CO2 e aumento de amônia. No caso, então, se você não tiver um processo eficiente de circulação de ar e controle de temperatura dentro dessas granjas, né, como tem aqui no exemplo dessa foto, observem a densidade, né, observem a quantidade de aves que eu tenho no espaço. Se eu não tenho um controle efetivo dessa temperatura e o manejo adequado da cama onde esses animais estão, a liberação de amônia é muito alta, a liberação de gás carbônico também, e isso é extremamente prejudicial para as aves que estão ali dentro. O mesmo pode acontecer para os suínos, tá ok? Só que daí a liberação de amônia vai ser um pouco diferenciada. Mas o processo pode influenciar diretamente na criação, prejudicando então esses animais. Também podemos lançar mão, pessoal, do contexto de arborização e sombreamento. Nesse caso, nós precisamos prestar muita atenção, né, no mecanismo e como nós vamos utilizar esse processo, principalmente o de arborização. Nesse caso, esse procedimento, né, o de plantar árvores ao redor das estruturas, ajuda a reduzir e controlar, né, o processo de radiação solar, controla também a temperatura do ar, a umidade relativa e a velocidade do vento, já que esse processo serve então como uma barreira natural. E em relação à radiação solar, a vegetação também vai ter um comportamento seletivo em relação aos comprimentos de onda, né? Então, funciona como aí uma estrutura que absorve, que capta cerca de 90% da radiação visível e 60% da radiação infravermelha. Então, auxilia muito no processo de deixar o ambiente mais fresco. Por quê? Promove uma atenuação da radiação de onda curta, evitando então o aquecimento das superfícies que estarão ali em volta do processo de arborização. Também, pessoal, esse esquema de se plantar árvores em torno das estruturas auxilia o processo de evapotranspiração dos vegetais, contribuindo então para o rebaixamento da temperatura. Mas é importante lembrar que deve-se evitar árvores que dificultem a ventilação natural e, pessoal, dependendo do tipo de criação que se tem naquela estrutura, é importante também não utilizar árvores frutíferas, ou seja, aquelas árvores que fornecem frutos. Vamos pensar, né? Se eu estiver trabalhando com um galpão de aves, que não seja um galpão fechado, né? Todo fechado, que ele tenha ali o sistema de mecanismo de cortinas. E eu tenha árvores frutíferas em torno deste galpão. Essas árvores, por si só, tendem a chamar a atenção de pássaros que vêm se alimentar dos frutos. E esses animais, então, podem trazer doenças para o galpão. Então, é importante nós pensarmos que tipo de arborização nós pretendemos plantar ao redor da estrutura para sabermos se isso vai ser possível ou não, ou se isso é permitido ou não. Outro ponto, pessoal, é
quando eu penso no processo de ventilação natural. Então, respeitar o limite de espaço de plantar essas árvores, para que permita o crescimento adequado da planta e também esse processo facilite a ventilação natural entre as árvores ou as barreiras naturais que forem ser utilizadas pela propriedade. Trago para vocês aqui alguns exemplos, né? Nesse caso aqui, nós não estamos trabalhando com galpões fechados, mas sim a integração com pastagem. Observem, pessoal, como a barreira natural joga, né, na pastagem, libera na pastagem um local de sombreamento onde os animais então podem ficar e pastejar de maneira mais eficiente. E outro ponto também, como as árvores estão em consórcio com as pastagens, é importante então, como vocês podem ver na foto do lado direito, que eu tenha a liberação e a passagem de luz solar, para que o cultivo que esteja juntamente com as árvores possa crescer, se desenvolver e servir para a finalidade na qual ele foi cultivado. Esse processo, pessoal, auxilia muito na criação de animais, porque permite que o ambiente seja favorecido para que eles possam se desenvolver e também cria uma ideia importante de bem-estar animal, já que a temperatura nesses locais são um pouco diferenciados, eu consigo ter um processo de ventilação adequado e o animal sente-se confortável para fazer o processo de pastejo e ruminação do próprio local. E essas estruturas funcionam bem para todos os tipos de animais, né? Nós não temos um grupo específico que possa funcionar melhor ou pior, desde que seja respeitado, né, como eu comentei com vocês já, o espaçamento entre as plantas, a possibilidade então da passagem de ventos pelas estruturas e o grupo de animais que nós pretendemos consorciar junto com as árvores, tá ok? Dentro então deste processo, nós temos o processo também de sombreamento artificial, como as três fotos, a primeira do lado direito, a segunda do lado esquerdo e a última do lado esquerdo na parte de baixo. Né? Nós podemos utilizar então a ideia de sombreamento artificial, que é a instalação de sombrites ou tendas nos pastos, próximos dos coxos, ou então em locais onde os animais têm preferência por ficar, evitando assim a presença da luz solar direta nesses animais. Já a foto da parte inferior do lado direito é mais um exemplo que eu trago para vocês de consorciação de árvores e pastejo, né? Bovinos de corte pastejando nesse local. Observem, pessoal, que os animais têm tendência a se aglomerar nos locais onde tem sombreamento, já que para eles esse processo é muito bom na troca de caloria, né? Porque não tem o luz solar direto batendo nesses animais, então eles conseguem então fazer um processo de termorregulação mais eficiente. É importante, pessoal, lembrar que se eu for trabalhar com esses exemplos de sombreamento artificial, que eu calcule a quantidade de animais que eu tenha e forneça uma quantidade de sombreamento proporcional ao número de animais que eu tenho, para evitar, né, como nessa imagem das vacas holandesas, esse processo de aglomeração tão intenso. Às vezes, se o produtor tivesse investido e colocado mais um vão desses de sombreamento artificial, os animais teriam uma melhor qualidade e, por consequência, até um aumento da sua produção. Então, é importante que eu faça um levantamento da quantidade de animais para que eu possa, então, quando eu estiver trabalhando com sombreamento artificial, proporcionar aos animais uma quantidade de sombreamento suficiente para que todos eles possam, então, de uma maneira eficiente, ficarem debaixo da sombra e exercer a sua função fisiológica da melhor maneira possível. Agora, pessoal, nós entramos nas características construtivas para a climatização por meios artificiais. É importante nós pensarmos que a climatização por meios artificiais ela tende a ser mais eficiente, porém, em contrapartida, ela é muito mais cara, né? Trago aqui, por exemplo, para vocês a ideia de climatização de um galpão de frango de corte,
que pode girar em torno de R$ 8,00 por ave. Se vocês pensarem que eu posso criar, né, uma quantidade aí gigantescas de aves por um galpão, né, eu posso dar, por exemplo, para vocês galpões aí que possam criar em torno de até 40.000 aves, né? E se vocês forem fazer um cálculo base, 40.000 aves vezes R$ 8,00, eu tenho um gasto aí de R$ 320 mil só para promover esse processo de climatização artificial. E nós podemos basicamente, né, resumir o esquema de ventilação por meio artificiais de duas maneiras. Ou a ventilação forçada, com o objetivo então de aumentar a dissipação de calor por convecção e evaporação. Preciso que vocês tenham esses termos definidos das aulas passadas. Caso vocês tenham dúvidas nessas definições, por favor, me procurem para a gente discutir. E também nós temos o processo de nebulização ou aspersão de água junto com a ventilação. E esse segundo ponto tem o objetivo de reduzir a temperatura interna do ar ambiente, favorecendo então as trocas sensíveis de calor, como eu comentei com vocês na apresentação passada, né? O ar quente tende a subir, o ar frio tende a descer, e por conta então dessas trocas sensíveis de calor, o processo de nebulização ajuda a reduzir a temperatura interna. No primeiro caso, pessoal, então conversando a respeito da ventilação forçada, nós podemos ter o processo de forma artificial ou mecânica. Deve ser usado sempre que os meios naturais não proporcionarem o índice de renovação de ar ou abaixamento de temperatura necessário para aquele grupo de animais que eu estou criando. A ventilação mecânica independe das condições atmosféricas e possibilita o tratamento do ar por meio da filtragem, pelo processo de umidificação ou também de secagem. Lembrando que todos esses processos, então, o de filtração, umidificação e secagem, vão ser feitas por modo de equipamentos. O incremento na velocidade do ar tem efeito muito importante na sensação térmica e também na redução do estresse calórico dos animais. O aumento da movimentação do ar sobre a superfície corporal facilita a perda de calor para o ambiente por processos que nós podemos chamar de processos convectivos, reduzindo a temperatura corporal e também a taxa respiratória. Contudo, pessoal, é importante nós lembrarmos que a movimentação do ar sobre a superfície corporal dos animais precisa ser conhecida e respeitada, dando assim para o animal uma ideia de conforto térmico. Nós não podemos pensar que quanto mais vento, quanto mais movimentação de ar eu tiver, vai ser melhor para o animal, porque nem sempre isso às vezes é realidade. O animal precisa estar num local confortável. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês forem pegar, por exemplo, uma granja de aves e eu tiver um movimento de ar muito intenso, os animais não vão se sentir confortável dentro da estrutura e vão acabar deitando. E esse processo de deitar dificulta então que eles possam se alimentar e beber água, e desse modo então, apenas com o processo de ventilação errada, os animais podem não adquirir o peso suficiente e converter de forma interessante o que eles estão ingerindo em peso, que seria o que o produtor mais deseja. Um ponto também relacionado à ventilação forçada é que, além de reduzir o estresse calórico, a ventilação vai ser extremamente importante para regular a umidade do ar e eliminar, se existir dentro da estrutura, a concentração de gases tóxicos e de poeira que podem estar dentro do galpão. Então percebam que eu preciso conhecer a estrutura, preciso determinar os animais que estarão ali dentro, para que eu possa então, de maneira efetiva, calcular a quantidade de ar que precisa circular dentro da estrutura, favorecendo então o conforto térmico do animal e não causando estresse, dificultando então o desenvolvimento deles. Elevadas taxas de umidade diminuem a capacidade de dissipação de calor corporal por meio do processo evaporativo, aumentando então a viabilidade de agentes infecciosos nas partículas de ar. E acho, pessoal, que isso fica muito claro para vocês
se vocês relembrarem daquela foto que eu mostrei agora há pouco, né? Essas estruturas tendem a fazer uma aproximação maior dos animais, já que eu crio uma quantidade maior de animais num menor espaço. E com isso, eu tenho uma grande possibilidade de transmissão de agentes infecciosos entre esses animais. Então, é importante que eu faça um processo de ventilação adequada e conheça a umidade relativa do ar dentro da estrutura, para que eu possa, então, proteger as minhas aves de possíveis, as minhas aves não só, mas também os animais que estiverem ali, dos agentes infecciosos que podem estar ali circulantes nas partículas de ar. A falta ou pouca ventilação nas instalações podem aumentar a concentração de gases tóxicos produzidos dentro da instalação, causando problemas graves nas aves ou nos animais. Os principais gases produzidos são a amônia, o ácido sulfúrico e o gás carbônico. Lembrando que, se os animais estiverem fechados, confinados nessas estruturas e existir a presença desses gases tóxicos, esses animais, então, podem sofrer quadros de intoxicação graves, sendo que um processo de circulação de ar eficiente poderia reduzir essa intoxicação e trazer mais custos para o produtor, que vai precisar, então, fazer um pronto atendimento desses animais. Já no caso das poeiras, né, essa estrutura vai ser produzida por material seco dentro das instalações, como fezes ou ração que eu possa ter ali naquela estrutura. E no caso da ventilação forçada, eu posso então lançar mão de ventiladores que trabalham de forma isoladamente ou associados com exaustores. Eu tenho algumas imagens aqui para explicar. Em relação à ventilação forçada, basicamente são dois tipos de ventilação que eu posso utilizar nas instalações. A primeira seria o sistema de ventilação de pressão positiva, ou também conhecida como ventilação diluidora, ou o sistema de ventilação de pressão negativa, que eu posso chamar de sistema exaustor ou exaustora. No caso do sistema de ventilação de pressão positiva, os sistemas de ventiladores forçam o ar externo para dentro da construção com o aumento da pressão do ar. E o gradiente de pressão interno e externo, assim gerado por esses ventiladores, movimenta então o ar interno para fora da estrutura. Já no caso do sistema de ventilação de pressão negativa, a estrutura, né, o sistema mecânico força a saída de ar criando um vácuo parcial na construção. Desse modo, a diferença de pressão de ar que vai ser gerado dentro da construção, entre o interior e o exterior do abrigo, que nós possamos chamar de pressão estática, succiona, puxa o ar externo para o interior da construção. Então, percebam, pessoal, que no caso do sistema diluidor, no sistema de ventilação diluidora, eu faço um movimento do ar interno para fora. E no caso da ventilação exaustora, eu puxo o ar externo para dentro da construção. Então, percebam que os sistemas de ventilação funcionam de modo oposto. Um joga o ar de dentro para fora e o outro puxa o ar de fora para dentro. Então, é importante nós sabermos, porque dependendo do tipo de construção, eu posso utilizar um sistema de ventilação de pressão positiva ou não, já que a estrutura, no caso de galpões de pressão negativa, precisam ser mais resistentes por conta dessa pressão estática que pode criar no momento, então, de eu succionar o ar do lado externo para o meio interno. Trago aqui duas imagens para vocês, né? Então, percebam que eu tenho aqui um sistema de ventilação de pressão positiva, onde eu capto o ar de dentro da construção, o ar mais quente, e jogo para fora, fazendo então um processo de renovação do ar. Observem que, né, na foto do lado direito, a quantidade de ventiladores que eu tenho para que essa troca então seja efetiva, e essa quantidade vai estar diretamente relacionado com a quantidade de animais que eu tenho dentro da construção. Aqui eu trago mais um exemplo de sistema de ventilação de pressão positiva,
né? E aqui no caso, eu tenho ventiladores instalados, um para cada espaço, um para cada grupo de animais. Isso também é eficiente, mas lembrando que eu preciso respeitar a quantidade de animais dentro dessas baias ou dentro dessas instalações, para que eu consiga então calcular a quantidade de ventiladores necessários para cada grupo de animal. Aqui nessa foto, observem que eu tenho uma granja de aves e eu tenho espalhado pelo ambiente ventiladores que também vão fazer esse processo de pressão positiva, né? Observem que eu tenho nas laterais da granja as cortinas baixadas, né? Então, favorecendo assim a entrada de ar, e os ventiladores esparramados de um modo uniforme por dentro da granja, permitindo então assim essa ventilação por modo de pressão positiva. Aqui eu trago mais uma imagem para vocês, né, de exemplo de sistema de ventilação de pressão positiva. Aqui no caso nós temos um galpão de vacas, né, produtoras de leite. E observem, pessoal, nessa imagem que eu tenho a associação, no caso, né, de características construtivas primárias. Então, além da ventilação, né, e processo de pressão positiva dentro do galpão, eu tenho a presença de um lanternim lá em cima da estrutura, olha, vocês podem ver nessa imagem. Então, observem que eu posso fazer uma associação de características construtivas primárias e características construtivas para a climatização por meios artificiais, tá ok? Então, nós precisamos conhecer os animais para perceber o tipo de associação que nós podemos fazer entre os sistemas primários e os meios artificiais. Aqui no caso, eu trago para vocês um sistema de ventilação de pressão negativa, né? Então, observem que eu tenho os ventiladores, os exaustores, né, de troca de ar, em cima do telhado do galpão, tá ok? E esse processo, então, vai ser feito fazendo a troca de ar. Aqui eu trago uma imagem, né, para vocês entenderem como ocorre essa troca, né? Então, dentro da estrutura, se eu tenho, né, no caso do lado esquerdo, um processo de exaustor, eu consigo, né, deixar a temperatura mais baixa. Observem ali que a temperatura está girando em torno de 32 graus Celsius. Diferente do lado esquerdo, que eu não tenho um processo de exaustor, e aí a temperatura passa, né, pela estrutura física e podem chegar aí até a 40 graus Celsius. Dependendo do tipo de animal que nós estamos trabalhando, é uma temperatura extremamente elevada, e essa diferença de 8 graus aí, que vocês podem observar nesse exemplo, seria muito importante para o tipo de produção animal e para que o animal então possa expressar melhor as suas características produtivas. Agora eu trago para vocês, né, o exemplo do resfriamento adiabático evaporativo. Acredita-se que esse sistema ele seja mais eficiente em climas quentes e secos, né, como o nosso aqui, né, no interior do estado de São Paulo. Porém, nós também podemos lançar mão dessa técnica em certos períodos do dia, mesmo que as regiões sejam úmidas. E nós vamos fazer, então, essa utilização no momento em que eu tiver a maior temperatura do ar, acompanhado pela menor umidade relativa do ar. E nós conversamos a respeito disso ainda nas aulas presenciais, né? Se vocês recordarem, nós temos uma hora do dia em que a temperatura é a mais alta e, por consequência, tende-se a ter um acompanhamento dessa maior temperatura da menor umidade relativa do ar. Então, neste momento, mesmo que a região seja úmida, eu posso, então, utilizar o resfriamento adiabático evaporativo. E esse processo, pessoal, pode ser obtido, então, por meio de nebulização associada à ventilação. Entendam o termo nebulização ou também aspersão de água, aquele processo em que eu libero gotículas de água no ambiente. E aí, quando você faz associação com uma ventilação, o processo de nebulização, então, tende a diminuir a temperatura do ambiente.
Posso também lançar mão da aspersão de água sobre a cobertura ou sobre o telhado. Lembrando, pessoal, que essa aspersão de água pode ser feita com água de reaproveitamento ou, outro exemplo, por água de chuva. Então, o produtor pode captar essa água da chuva, guardar em locais apropriados e utilizar essa água no processo de aspersão na cobertura. Também posso ter um sistema de material poroso acoplado ao ventilador e tubos de distribuição de ar. Vou demonstrar para vocês todos esses de maneira mais simplificada. Então, pessoal, observem nessa imagem que eu tenho o processo de aspersão de água sobre os animais e esse processo com a ventilação ambiente permite então que a temperatura corporal dessas vacas tendem a diminuir, trazendo então para esses animais um conforto térmico maior do que se eu não tivesse esse processo de nebulização ou aspersão de água sobre os animais. É importante lembrar, pessoal, que essa água precisa ser uma água de qualidade e que eu preciso respeitar a caída dessa água no solo para que eu não tenha uma grande quantidade de água, causando então problemas de casco ou problemas secundários nesse animal. Então, eu não posso pensar somente na quantidade que está sendo evaporada em cima dos animais ou aspergida em cima desses animais. Eu preciso também lembrar que eu tenho que calcular a quantidade de água que vai ficar disposto no ambiente e se isso pode ser prejudicial ao animal ou não. O primeiro exemplo, pessoal, que a gente vai conversar, que foi esse da imagem, né, o sistema de resfriamento evaporativo por nebulização, é um sistema que consiste, então, da formação de gotículas de água extremamente pequenas, que aumentam muito a superfície da gota d'água exposta ao ar e que assegura, né, uma evaporação mais rápida daquela água que está sendo, então, aspergida por sobre os animais. É um sistema dos mais eficientes em promover o conforto térmico e, por consequência, então, tende a causar um aumento no desempenho dos animais. Deve ser usado sempre que a temperatura ultrapassar a temperatura limite de conforto térmico e permanecer em funcionamento enquanto a umidade relativa do ar for inferior à tolerada, girando em torno de 75% a 80%. Esse processo pode ser controlado automaticamente por um termostato, que é um equipamento que você pode deixar no ambiente e ele consegue observar e captar a umidade relativa do ar e ligar ou desligar o equipamento. Mas, pessoal, é importante nós pensarmos que aqui na nossa região nós temos, na maioria dos dias, né, principalmente na nossa época de seca, uma umidade relativa do ar muito baixa. Então, esse sistema pode ser que ele funcione exageradamente, permitindo que ocorra uma melhora, né, nesse processo de umidade relativa do ar dentro da estrutura. Se o processo, né, se o ambiente estiver inserido num local onde eu não tenha, né, essas oscilações de umidade relativa do ar, então o termostato vai funcionar no sentido de ligar e desligar conforme essa umidade relativa do ar aumenta ou diminui. Sistemas de ventilação positiva podem ser associados à nebulização, né? Como eu comentei com vocês, eu posso utilizar, lançar mão de um ou mais, né, desses exemplos que eu tenho trazido para vocês. No caso da movimentação do ar ocasionada pelos ventiladores, vai ocorrer então uma aceleração da evaporação, evitando que a pulverização ocorra em um único só local, causando então o acúmulo de águas, como eu comentei com vocês. Aqui eu trago mais algumas imagens. Percebam nessas imagens que eu não tenho uma quantidade tão grande de nebulizadores como eu tinha naquela primeira imagem que eu demonstrei para vocês, né? Aqui no caso, o meu sistema de nebulização está ligado diretamente ao ventilador. E aí o ventilador, quando liga, promove, né, o processo de nebulização da água. Esse é um outro tipo de
nebulização que eu posso ter. Tudo vai depender do proprietário, né? Porque quanto mais nebulizador eu tiver, mais investimento eu vou ter que fazer e maior a quantidade de água que eu vou ter que ter disponível, diferente desse que eu vou ter uma quantidade menor de ventiladores e a aspersão então acaba sendo reduzida também. O outro exemplo que eu trago aqui para vocês, pessoal, é o processo de aspersão de água sobre a cobertura do galpão ou da estrutura física que vocês tiverem. Observem, pessoal, que é basicamente o mesmo princípio de nebulização, porém o processo de aspersão de água vai ser na cobertura e não nos animais. E aí, para que se possa obter um resultado satisfatório na redução da temperatura e, consequentemente, da carga térmica de radiação sobre os animais, a água de aspersão necessita ser distribuída de forma uniforme sobre a cobertura, permitindo então que as calhas façam o recolhimento e o reaproveitamento dessa água. Com isso, eu tenho uma economia na quantidade de água utilizada e também eu evito a umidificação dos arredores das instalações, causando ali então presença de barro, dificuldade de passagem de caminhões e pessoas, de veículos e pessoas, e eu tenho uma economia significativa, já que essa água pode ser reaproveitada. Então percebam que diferente da aspersão, dentro dos animais, eu tenho então uma aspersão sobre a estrutura. O que difere? Que de um modo geral eu tenho uma diminuição da temperatura em todo o galpão, diferente daquele processo de aspersão que pode ficar localizado em apenas uma parte da estrutura, não beneficiando assim de maneira igualitária todos os animais. E por último, pessoal, eu trago para vocês aqui o sistema de material poroso acoplado a ventiladores e tubos de distribuição de ar. Esse sistema vai ser utilizado em instalações abertas ou fechadas, tá? Eu posso ter essas duas definições. E basicamente, pessoal, consiste a ideia em forçar a passagem do ar por meio de ventilador por um material poroso, como eu coloquei aqui nessa imagem para vocês, tá? Esse material poroso pode ser de madeira, celulose ou carvão. Aqui nesse exemplo para vocês que eu trago é um material tipo celulose, que lembra muito, pessoal, aí os meninos acho que vão entender melhor o que eu quero dizer. Funciona como um radiador do carro, tá? Nessas estruturas, aqui no caso do exemplo, de papel, vão ter então água, na parte superior, que por um sistema ali de gravidade percorrem essas estruturas, umidificam essas estruturas, e quando eu faço a puxada de ar do meio externo para o meio interno, o ar passa por dentro dessa estrutura e acaba resfriando. Então, na entrada, onde eu tenho a presença dessas placas evaporativas, eu tenho então a captação de um ar mais fresco, tendendo então a deixar o ambiente melhor. E aqui para vocês agora eu trago uma imagem dessa placa evaporativa instalada. Então percebam que na parte de cima eu tenho o processo de gotejador de água. Essa água escorre por essa estrutura, que é como se fosse uma colmeia, então ela é aberta e fechada, de acordo com o papel, ou a madeira, ou o carvão. E quando o ar é puxado por essa estrutura, ele tende a ficar mais fresco por conta, então, dessa umidificação que é feita nesse material. E para finalizar o assunto agora, pessoal, nós vamos fazer aí uma conclusão sobre o assunto. E aí é importante a gente lembrar que, para que se obtenha a máxima eficiência produtiva e reprodutiva e os maiores retornos econômicos aí nas mais diversas produções que nós possamos ter, como pecuária, como suinocultura,
avicultura, equinocultura, caprinocultura, né? Aí nas mais diversas produções que nós possamos ter, os efeitos adversos do ambiente sobre os animais que vão estar sendo produzidos devem ser evitados de maneira assim bem pontual, já que as respostas fisiológicas desses animais, em função ao ambiente a qual eles estão expostos, vai estar associada ao atraso ou decréscimo na quantidade e na qualidade da produção que vocês estiverem trabalhando. É importante, pessoal, vocês terem em mente que conhecer as respostas e as adaptações fisiológicas dos animais relacionados então ao ambiente térmico na onde eles estão inseridos pode então nos permitir a tomada de decisões, de medidas ou ainda alterações de manejo, instalação e dos equipamentos que eu utilizo nesses animais, buscando então uma diminuição importante do estresse térmico desses animais, com o objetivo de melhorar, de maximizar as atividades que esses animais então têm dentro do sistema de produção. Então, pessoal, aqui essa ideia, né, que eu passei para vocês nessas duas aulas, né, nesses dois encontros que nós tivemos, é que eu preciso, de uma maneira importante, conhecer o grupo de animais que eu estou trabalhando, conhecer as características fisiológicas desses animais, para que a partir de então eu possa investir de maneira eficiente em construções que atendam às necessidades desses animais e com isso fazer com que eles expressem a sua melhor produção, que é o que basicamente todo produtor deseja, né? Que o animal atinja o pico de produção. Deixo aqui para vocês, pessoal, as referências bibliográficas consultadas para as aulas de hoje, né? Para o encontro de hoje. Gostaria, pessoal, que vocês fizessem um acompanhamento desse assunto pela ordem que foi passado para vocês, para que então o assunto passe a ter lógica. Sugiro, pessoal, que vocês assistam às aulas e caso tenha alguma dúvida, alguma colocação, né, algum exemplo que vocês já vivenciaram, por favor, coloque no grupo, converse comigo e com os demais colegas, para que as experiências de vocês, então, possam ser retratadas para aqueles colegas que não têm essa vivência tão íntima ou tão próxima. Agradeço aí pela paciência e por vocês terem acompanhado mais essa videoaula. Espero aí que dentro do possível, o mais rápido possível, nós possamos voltar para dentro de sala de aula, mas, né, como ainda não é possível, vamos levando de modo remoto e trocando as ideias aí pertinentes à disciplina de bioclimatologia e bem-estar animal. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima, pessoal!